E além de água, você falou muito, que é da importância para se manter saudável. Algum alimento assim que tu considere que seja bem importante, assim, ou fruta, ou verdura, que seja importante assim para o pessoal começar a Sim. cuidar um pouco mais da alimentação para entender que vai fazer bem ao longo do tempo para o próprio corpo, Olha, né? para as articulações, para a saúde em geral, o ômega 3 ele é bem importante. Então, os peixes, né, que nem o atum, o salmão principalmente, peixe é muito bom, é muito saudável. Carne também, né? Essas dietas, tem muita gente que virou vegana, tudo, e eu percebo que o corpo deles não é muito saudável. São mais estufados, tem mais gases, tem mais dores articulares, comem muito trigo, comem muita soja. E a soja, se você for ver artigos científicos, não é nada bom, né? É desmineralizante, tira os minerais. Então a gente tem que comer alimentos que, de preferência, os crus, as frutas em geral, as menos doces que tem menos pico glicêmico, as verduras, os legumes que têm bastante vitamina, as carnes, em especial a de peixe, e suplementar. Eu suplemento. Eu, como tenho problemas articulares, hoje eu sou quiropraxista porque a minha coluna ela é muito machucada. Primeiro por causa da genética. A minha mãe tem uma condição, é uma doença, que é quase uma espondilite anquilosante. E eu e o meu irmão adquirimos a osteocondrose juvenil. É uma doença que ataca a articulação, assim. Então, a minha cartilagem já nunca foi bonita desse jeito. A minha era daqui para pior. Então, quando eu, jovem, com 10 anos, eu tinha desconforto nas costas e o meu irmão também. E o pior foi que quando eu tinha, com 15 anos, eu caí de uma árvore, de uma altura de quase 5 metros. Eu caí sentado e eu estourei a minha coluna. Foram 2 hérnias de disco e 3 protusões no meu tombo e eu ainda fraturei vértebra, tá? Eu tinha 15 anos, em 96. E o ortopedista, na ocasião, pensou em colocar pinos na minha coluna, talvez 12. Só que uma amiga da minha mãe, que é médica e estava lá no hospital, ela falou, olha, ao invés de já operar, tentem a quiropraxia. Porque eu tinha uma hérnia na cervical, queriam me operar, e eu fui no quiropraxista, o Dr. Pauli. Tá aqui o contato dele, vai lá. Cara, eu fui aleijado praticamente sem movimento da perna esquerda. E ele me estralou todo e falou, tenta caminhar agora. E aí eu saí caminhando. E decidi que eu ia virar quiropraxista naquele dia, no primeiro dia. Eu já tinha alguma coisa com as mãos assim, eu já me via usando jaleco no meu futuro. E quando ele me ajustou, cara, me colocou para caminhar, eu falei, nossa, eu quero fazer isso pelas pessoas também. E daí, naquela ocasião, eu acho que eu fiz umas 10 sessões com ele. Foi até dia sim, dia não, porque estava bem ruim. Se eu não me engano, ele foi até num sábado daí me atender pra gente fazer direitinho. E depois eu passei algum tempo indo lá, acho que talvez uma vez por semana, e eu ficava, depois que ele me atendia, eu ficava dentro da sala dele, com 15 anos. Eu ficava vendo ele trabalhar. Porque eu disse, cara, eu quero ser quiropraxista também. E daí ele me apadrinhou. E aí eu ficava vendo, eu ficava lá puxando o saco dele. Anotava, trocava o papel da maca, ficava lá aprendendo e questionando. Então eu acho que eu fiquei alguns meses observando. E isso me deu uma bagagem que quando eu entrei na faculdade eu já entendia mais do que os meus colegas, porque eu tinha sentido na pele, de fato. E a minha coluna ser toda estragada me ensinou muito. Principalmente gera empatia pelo meu paciente. Meu paciente chega lá e fala, doutor, não tens ideia do que eu sinto. Daí eu olho para o exame dele e falo, a coluna é muito pior, deixa eu te mostrar. Você vai ver que eu realmente sinto. Então, a minha coluna me ensinou muito. Eu fiz cliente oculto em diversos profissionais da área da saúde. Eu não dizia que eu era quiropraxista ou que eu estava estudando. Eu ia em ortopedistas para ver o que eles me diziam. Muitos deles queriam me operar. E daí quando eu perguntava assim, o que você acha da quiropraxia? Eles falaram, não, isso daí vai acabar de te aleijar. Daí quando eu contava a verdade, falava, eu sou estudante de quiropraxia e foi o que me salvou. Ou eu sou quiropraxista hoje, a cara deles. Hoje eu trabalho muito junto com eles, mas foi uma batalha. Eu trabalhei 2 anos e meio na traumatortopedia da PUC, junto com grandes ortopedistas, o Dr. Erasmo Zardo, que é um super cirurgião, me convidou para trabalhar com ele,
Quando eu entrei lá dentro, vários outros médicos falaram: Erasmo, como é que tu tá trazendo um quiropraxista para cá? E ele falou assim: não, eu sou paciente dele, o trabalho dele é excelente e vocês vão experimentar também. Fez eu ajustar vários outros médicos. E aí, meu amigo, toda quinta-feira de manhã eu ia na PUC atender, eu chegava a atender 30 pacientes, porque era um médico me chamando aqui, ó, vem ver o meu paciente, vem cá ver também. E aí eu atendia lá dentro do box do Erasmo, principalmente, chegava o paciente. E o Erasmo, com toda aquela humildade dele, um super cirurgião, a gente ouvia o paciente, né, a queixa, e o Erasmo olhava para mim: é para ti? Eu falava: é para mim. Aí eu ajustava o paciente rapidinho e o paciente saía super bem. E aí o Erasmo falou: Kleber, tu não tem ideia de quantas infiltrações eu tenho feito a menos porque você está aqui comigo. Porque antes o paciente chegava aqui, eu receitava a medicação para ele tomar, fisioterapia para fazer e fazia uma injeção, uma infiltração no local com corticoide analgésico. Você ajustando o paciente aqui, não estou precisando fazer. Então eu fiquei 2 anos e meio trabalhando com ele lá, aprendi muito também, mas a minha coluna é muito machucada, me ensina muito, principalmente sobre suplementação. Uma coisa que eu uso há muito tempo é condroitina e glucosamina, que aí tem gente que fala assim: não funciona, é placebo. Mas aí o cachorro tá com uma displasia, tá com um problema de articulação, você dá para ele condroitina e glucosamina e funciona? Não é placebo, né? Então, vai ser um pouco mais humilde e aceitar. Mas eu tomo hoje vitamina D, vitamina do complexo B para proteger o nervo, tomo ômega 3, tomo glucosamina, condroitina, que mais? Ácido hialurônico. Isso aí, é um coquetel, cara. E me faz super bem. Então, se tu quiser, eu passo a fórmula para vocês também. Vocês mandam manipular na farmácia de confiança. E colágeno. Tu acabou de salvar muitas vidas que vai nos assistir aqui, com certeza. Vão acabar usando o que tu tá usando também, porque tenho certeza. Eu conheço muita gente que tem problemas. Sim. Muita gente. É legal. E é um profissional da área da saúde que tem esse conhecimento, né? Hoje, a medicina funcional integrativa, cara, é fantástica. Conhece o médico Vitor Sorrentino? Conheço. Então, eu trabalho com ele, né? Atendo na clínica dele lá em São Paulo. E por que eu me aproximei dele? Eu já atendia o pai dele, que é o Dr. Miguel Sorrentino. E aí a esposa do Vitor estava grávida e com enxaqueca. E ele não queria dar remédio para ela. E aí ele ouviu falar de mim e me chamou para atender a Camila. Com um ajuste, acabou com a enxaqueca dela. E ela também tinha muita dor no ciático. Então a quiropraxia funciona muito bem para gestantes também. Todo dia eu atendo alguma gestante. Então ajustei a Camila, passou a enxaqueca e a ciatalgia dela. E o Vitor se encantou com a quiropraxia. Então eu passei a atender o Vitor, passei a atender a esposa dele e muitos dos pacientes do Vitor. E lá pelas tantas ele me convidou para atender na clínica dele em São Paulo. Então uma vez por mês eu vou para lá e atendo muito gestante lá, os pacientes dele. E a medicina funcional integrativa é de fato integrativa. O Vitor busca integrar vários profissionais para fazer o melhor pelo aquele paciente, sem precisar de medicação. Ele usa suplementação, muita orientação, né? Vai fazer exercício, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Até porque o medicamento é quando já deu tudo errado, né? É quase isso. Deu errado, tá aqui o medicamento. Mas tem um processo antes de chegar naquele deu errado, né? A gente tem que tentar descobrir a causa, né? Não ficar só tratando o sintoma. Ainda bem que a medicação existe, porque tem hora que está inflamado, tem hora que está numa crise, e que bom que existe. Mas o que causou aquilo, né? Se está precisando tomar remédio hoje, toma. Mas vamos voltar atrás e descobrir a causa. E a quiropraxia faz isso muito bem. A gente costuma ir na causa dos problemas. E a educação que a gente proporciona para o paciente, todas as explicações, faz diferença. Quando a gente trabalha junto, quando o paciente entende, faz a parte dele, é sucesso.